além, além do trabalho que você faz, de dar voz às famílias daqueles que morreram, você consegue, de uma maneira muito sensível, e é muito difícil, eu sei como é difícil fazer isso, dar voz aos que morreram. A gente conversa com os que morreram. De onde, menina, você arrancou esse talento, essa sensibilidade? Ai, Juca, que pergunta difícil, sabe? Eu sempre penso que a gente precisa construir a memória coletiva do Brasil, que é o que eu procuro fazer. Eu sempre penso que é um dos papéis mais importantes do jornalismo. E quando você devolve o nome para a pessoa, quando você devolve a história da pessoa, você devolve a humanidade. Eu acho que esse é o meu trabalho, devolver dignidade, devolver humanidade. Da mesma forma que o médico legista, no processo de identificação, ele tá querendo devolver a única coisa que resta para aquela pessoa, que é a sua identidade. Eu acho que a gente tem um compromisso com essas vidas. Eu acho que isso é fundamental. E eu me lembro, nesse processo de apuração do Longe do Ninho, que um sobrevivente, só ele sobreviveu no quarto dele, o Pablo Juan. Tinham 4 meninos, ele é o único sobrevivente do quarto. Quando eu procurei o Pablo, ele me disse: Daniela, eu não consigo falar sobre essa história, eu tenho um trauma muito grande. E eu pensei, inicialmente, aceitei aquela resposta, depois eu pensei melhor, voltei para ele e disse assim: Pablo, essa não é uma opção para você não falar, porque você é o único sobrevivente do seu quarto, você é a voz dos seus irmãos. E você tem um compromisso com seus irmãos de falar por eles. E eu tô arrepiada de novo. E aí o Pablo, então, consegue falar e consegue fazer uma das revelações que a gente tem no livro que mais me impactaram, que é o fato de que o quarto onde eles dormiam, a porta já vinha com um defeito. E naquele momento, ela tinha, quando ela batesse por fora com força, as pessoas ficavam presas lá dentro, porque ela só abria por fora. E aí, naquele quarto deles, os meninos não tiveram nem a chance de tentar fugir. Isso é impressionante. Então, essa fala dele foi fundamental para ele honrar a memória dos meninos. E é isso que eu procuro fazer em cada história que eu conto. Eu acho que é devolver a vida, é honrar essa memória. Tem uma coisa que aconteceu em Brumadinho que eu não consegui entender e talvez te responda isso. Por que os bombeiros continuavam fazendo parte de uma operação, a maior operação de resgate da história no mundo, né? Sendo que desde o primeiro dia eles sabiam que eles não poderiam salvar aquelas vidas. Todo mundo estava morto, eles já sabiam desde o primeiro dia. E aí eu levei um tempo para entender, tempo mesmo, 1 ano para entender, acompanhando a operação, que tão importante quanto salvar a vida é salvar a memória. E aí eu acho, estou arrepiada aqui de novo, que é isso que eu procuro fazer com essas histórias, porque eu não vou conseguir trazer esses meninos de volta, mas o que eu estou fazendo salvar a memória desses meninos.